E aí, gente linda, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para mais uma aula. Mais uma aula e nós vamos falar um pouco mais sobre a fé. Gente, bom dia, bom dia. Gente, o que está acontecendo essa semana, hein? O que está acontecendo essa semana? O que está acontecendo essa semana? Para quem não assistiu a live de ontem de manhã e ontem à noite no YouTube, gente, impressionante. Daqui a pouco nós vamos chamar aqui uma profeta do Senhor, ela vai estar aqui. E aí, Michel, galera linda de Jesus, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma trilha da tua mente que o diabo quer fechar. Escuta, o diabo ele quer fechar uma trilha da tua mente. Ele quer que você não transite nessa trilha. Temos falado sobre o que os neurônios fazem, né? Pega os teus pensamentos e de uma forma bem assim, simples, eles fazem com que o teu pensamento crie algo. Faz com que crie trilhas para você andar. Então, quando você pensa muito sobre uma coisa, teu cérebro, quando você pensa muito sobre algo, teu cérebro cria trilhas, caminhos. Então, muitas das coisas que você pode estar pensando, coisas que o diabo que botou aí em forma de sementes, preocupações, ansiedades, medos, isso você já conhece. Mas tem coisas que você não conhece, pensa que é normal, acha que é normal, mundo de comparação. Mas eu tenho um tio que já passou por isso, uma prima que já passou por isso, e hoje nós vamos falar sobre ainda sobre a fé. Por quê? Porque ele não quer que você tenha fé. A fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Jesus disse: se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai falar com os montes. Você vai falar. Então, nós vamos continuar falando sobre a fé. Daqui a pouco eu vou chamar aqui uma querida do Senhor, a Sinara, uma mulher de Deus, anda com Jesus, e nós vamos conversar sobre essa fé. Escuta, faz um favor, pega esse aviãozinho aqui, toca nele, esse aqui, ó, toca nesse aviãozinho aqui, ó, e aí tu pega e chama uma galera para essa conversa. Chama uma galera, tá? Porque essa manhã é uma manhã especial. Todas as manhãs são. Mas nós vamos fazer algo. Ó, já enviei. Enviei um monte de convite dizendo: estou ao vivo agora. Entra. Gente, ontem à noite eu estava fazendo uma gravação ao vivo, que estava falando ao vivo no YouTube sobre a fé também. Foi alucinante. E daqui eu fui para uma casa. Eu fui lá para a casa da Vivi e do Dudu. E aí, gente, a coisa pegou lá. Era só para ser uma conversa. Só uma conversa. A Luana está aqui, acabou de entrar, também estava lá. Era só para ser uma conversa e eu saí de lá, era acho que 1h30 da manhã, 15 para as 2 da manhã. Aí cheguei em casa, fui dormir acho que um pouquinho mais das 3, porque a minha cabeça ainda estava... Porque quando a glória de Deus desce, e a glória de Deus vai descer, tá bom? Quero chamar aqui já
Deixa eu chamar aqui alguém. Deixa eu. Cadê? Deixa eu chamar aqui a Sinara. Tá? Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Sinara, já mandei o convite. Nós vamos falar sobre fé. Nós vamos falar sobre fé. E aí, já chegou. Já, tô ligadinha aqui já. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava falando sobre fé. Estava falando ontem sobre fé e nós vamos falar um pouco mais sobre fé hoje. E tem um texto que nós estamos baseando, a gente falou bastante, que é pela fé. Hoje eu queria falar contigo, Sinara, várias coisas que Deus tem no teu coração. Tu é livre. Quero que você conte a tua experiência, quero que você fale sobre a fé. Eu estava pensando hoje sobre a fé que a gente deposita em coisas equivocadas. É a mesma fé que a gente deposita em Deus. A fé é uma ferramenta, e aí você pode estar acreditando em algo, e a fé, ela está sendo usada. E aí a gente pode estar crendo errado. E quando a gente crê errado, a gente cresce errado, né? Quando a gente crê errado, o que é crer errado? Acreditar no Papai Noel vai trazer dor de cabeça? Não. Acreditar e botar fé no Papai Noel vai trazer consequências? Não. Mas acreditar no médico que vai fazer o parto, mas ele não é médico, vai trazer consequências? Vai. E vai ser catastrófica. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua vida de fé com Jesus. Queria que você falasse um exemplo, alguma coisa que marcou a tua vida e tenha marcado a tua vida. Vai, abre a boca aí, profeta do Senhor. Essa mulher é profeta do Senhor, ela é do reino dos céus, é uma empreendedora, é uma, como é que é? Imobiliária, consultora imobiliária internacional. Amém. Fazendo. E aí, Nara, como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está teu coração? Conta aí. Então, Darlan, bom dia, né, para quem está aqui com a gente, mas é um prazer estar aqui falando contigo, porque se tem alguém que faz parte de momentos, assim, determinantes na minha vida, essa pessoa é o Darlan, né? Não estou aqui falando isso porque a gente está numa live, né? Porque eu estou falando com ele aqui, mas é realmente a verdade daquilo dos momentos determinantes que o Darlan chegou na minha vida, né? O primeiro momento que o Darlan chegou na minha vida, eu estava precisando de uma direção de Deus, estava esperando uma resposta de Deus. E eu pude conhecer o Darlan, não conhecia, foi a primeira vez. Isso faz 3 anos. Meu Deus! Que 3 louco! anos fez em junho. E ele não me conhecia e Deus usou o Darlan para me dar uma resposta aonde eu precisei sair de um lugar que eu estava de totalmente engano. Eu estava totalmente imersa naquele engano e era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu tinha aprendido, né? A minha vida com o Senhor começou dentro dessa denominação, então dentro daquilo. Então era aquilo que era falado, era aquilo que eu acreditava. Claro, eu não estou aqui dizendo que lá era o errado. Eu também tenho a minha parte porque eu não buscava a palavra de Deus. Ai, Entendeu, Darlan? Então, assim, eu tenho sim a minha responsabilidade, porque ela estava acessível a mim, eu tinha essa liberdade para buscar, mas eu gostava de comer a comida pronta. Eu não queria ter trabalho. Era tão gostoso sentar no banco, escutar e receber uma profecia, e estava tudo certo. Eu vivia, era uma pessoa que queria viver de profecias.
de revelações a meu respeito, não da revelação da palavra, da fonte. Caramba. Então, tudo que falavam ali era lei para mim. Mesmo que se estivesse falando alguma coisa que não estivesse de acordo com a palavra, para mim era certo. Por quê? Como é que eu ia entender o que era aquilo que não é verdade se eu não buscava a palavra de Deus? Como é que eu vou saber o que é mentira se eu não conheço o verdadeiro? Como é que eu vou saber o que é falso quando eu não tenho o entendimento e não busco o que é verdadeiro? Então, para mim era tudo a mesma coisa. Era Jesus falando, pronto. E até que o Senhor é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele começou a me abrir os olhos em algumas situações. E Darlan, foi tão incrível que Ele me botava na intimidade para mim ver dentro e ver fora. Então, não foi ninguém que veio e disse assim, Sinara, ali está acontecendo isso, ali não é. Não, eu vi com os meus olhos, ninguém me falou nada. E eu comecei a me assustar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aquilo começou a me incomodar. E quando eu te encontrei, você disse, ó, Sinara, Deus está mandando eu te dizer que você precisa colocar um ponto final em algumas situações da tua vida para que essa página se vire e um novo tempo se inicie na tua vida. E ali eu tive entendimento, Darlan. Ali começou uma transformação na minha mente. Porque eu achava que Deus ia lá dentro daquele lugar me pegar no colo e me tirar. Ou que a pessoa ia me chamar e dizer assim, Sinara, eu não quero mais que você fique aqui. Foi naquela noite que a Fernanda, né? A Fernanda é a culpada. A Fernanda eu falo para ela, um dia Deus me mostrou ela como uma conexão. Ela é aquela conexão, ela é que junta. Eu estou com um grupo de mulheres. Você poderia... Eu quero presenteá-las. Eu falei, como assim eu vou comprar presente para elas? Né? Eu quero que elas te conheçam, eu quero... Daí eu falei, tá, vamos, claro, Fernanda, claro. Eu lembro do dia, e a gente tinha um grupo de mulheres, eu fui falando, e foi maravilhoso mesmo, foi maravilhoso, foi muito incrível. E daí? E ali eu fui pega, e até as meninas eram a convivência do curso de Mulher Única, né? Que a Fernanda era a nossa líder. E aí, algumas meninas te conheciam, eu não conhecia. Aí, quando a Fernanda chegou com você, as meninas olharam, meu, é um profeta, é o Darlan. Eu falei, Jesus, então usa ele para me dar uma resposta. E aí, dali, Darlan, isso era um sábado à noite. No domingo, eu não consegui mais ficar onde eu estava. Eu ainda fui para esse lugar, eu fui, né, para o culto à noite, e eu comecei a passar muito mal. Mas passar mal, de vontade de vomitar, de dor de estômago, eu não consegui mais ficar lá. E eu falei, então eu vou, né, conversar, pedir a minha bênção, e vou sentar aqui e vou procurar uma outra igreja, porque na minha cabeça eu tinha que sair dali para uma outra igreja, eu não podia, né, não ter uma outra igreja. E aí o Senhor falou muito forte no meu coração. Ele falou assim, ó, por que você vai continuar aqui? Eu tô te tirando daqui. Por que sentar nesse banco para encher lugar se você não crê mais o que sai daquele altar? Sinara, acabou. E eu nunca mais voltei, porque não quiseram mais falar comigo. Enfim, tudo isso que aconteceu. E eu fiquei em casa. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Né? Aquele medo, aquela, né? Porque a gente ainda é muito ligado nisso, né? E tinha muita coisa para desconstruir, Darlan. E só que eu não poderia estar ligada em outro lugar para que não confundisse mais. Essa construção tinha que vir direto dele. Exato. Tinha que vir direto dele. Era a verdade dele, era no fundamento que é ele, né? Então, eu em casa comecei a assistir algumas ministrações e o Senhor começou ali. Eu começava sentada e eu acabava no chão. Um dia eu escutei, Darlan, porque eu não entendi essa coisa de ser filha, nada, isso nem existia, isso nem era pregado para mim, para mim era uma novidade, foi algo novo. E quando eu escutei uma ministração do Luiz Hermínio, era uma antiga, nem era atual, né, da época ali, e ele falava assim, até quando você vai ficar mendigando na fila do pedinte? Eita! Mendigando aquilo que é teu, porque você é filho e filho é herdeiro. Meu Deus! Aí acabou. Aí ali
o Senhor deu ele pegou a Sinara com tudo. Aí eu falei assim, peraí, o que que é isso? O que que é isso, filho? O que que é herdeiro? Porque eu era essa mendiga que vivia na fila da campanha. Eu era essa. E quando eu me deparei com... Era um espelho que chegou para mim, né? Eu dei de cara com a Sinara no espelho. Eu falei, o que é isso? Como assim, filho? Como, filha? O que é isso? Herdeira do quê? Eu tenho que dar para receber. Não pode... Não tá... Como, Darlan? Aí, a Michelle estava lá também naquele primeiro domingo. Tava. Né? Não, falou com todo mundo. Pegou todo mundo, assim, por dentro. E, Darlan, aí ali o Senhor começou a desconstrução, porque ele precisou arrancar pela raiz, porque ele precisa arrancar, igual aquela tiririca que fica na brita lá, que se tira por cima, no outro dia tá lá. Mas chega a ser gostoso, né? Quando tu puxa ela inteira, assim que ela sai a raiz, é gostoso. Porque na hora pode gerar dor, vai gerar dor, porque é uma desconstrução, é uma coisa que você acredita, que você replica, que você crê, que... Não, ali eu só queria levar todo mundo para a igreja, porque não vai lá, porque o meu pastor, porque a minha igreja... Eu olhava as pessoas nas outras igrejas e eu dizia assim, ó, coitados, meu, verdade, homem de Deus é aqui na minha. Eu era desse jeito, Darlan. Cega nas minhas verdades, sabe? Cheia de certeza, cheia das minhas verdades. Então, o Senhor precisa desconstruir tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, porque Ele é um Deus cuidadoso. Ele fez com tanto amor que quando foi acontecendo, aquilo foi se tornando gostoso. Porque eu fui começando a entender algumas coisas. Só que a mente da gente, essa desconstrução, ela leva tempo, Darlan. Eu tô falando como Sinara, né? Eu, na minha vida. Porque eu tinha muitas coisas para ser desconstruída. Eu lembro e eu tenho vontade de chorar, mas não é de dor, nada disso. Sim, sim. Mas é assim, ó, pelo amor e o cuidado dele. Que isso? Sabe? De olhar as pessoas e não mais achar que eu sou alguém que vou enfiar Jesus de goela abaixo. Sabe? E aí ele foi começando essa desconstrução e eu fui conhecendo ele. Um Deus que eu só conhecia de ouvir falar. Aquele Deus que eu achava que conhecia e que pregava para as pessoas ainda. E ainda desse jeitinho que eu tava, eu queria um microfone na minha mão. Imagino que ia ser, que estrago que não ia ser. E o Senhor sempre falou para mim assim, filha, todos os meus não para ti é proteção. Eu estou te protegendo. E eu sei que muitas vezes era me protegendo de mim mesma. Porque eu ainda tinha muita coisa para tirar da minha vida. Né? A minha mente precisava receber todas as informações do céu, como tu fala, né? Eu precisava acessar a mente de Deus. E isso, Darlan, isso demorou para entrar. Mas foi indo esse processo e aí começou uma desconstrução e o Senhor foi fazendo, o Senhor me trouxe para dentro de casa, sabe? Ele começou a trazer os valores, o que verdadeiramente tem valor para Deus na nossa vida, né? Então, a minha casa, a minha família. Eu lembro que eu era uma acusadora. Eu usava a minha boca para acusar, sabe? Eu acusava o meu marido. Quando as coisas não iam bem, principalmente financeiramente, eu dizia assim, a culpa é tua. Porque você não é dizimista. Uau. Eu dizia para ele. Então, eu tinha que arrumar um culpado. Sabe? Eu era vítima, porque eu era obreira, porque eu jejuava, porque eu orava, porque eu fazia tudo que tinha que fazer certinho. Eu era politicamente correta. E aí ele não. E aí alguém era culpado pelas coisas não estarem dando certo. E eu culpava ele. Eu lembro que quando aconteceu o Senhor me tirou de lá, ele disse a primeira pessoa que você vai ter que pedir perdão para o teu marido, porque ele é mais crente que você. Uau! Ele falou isso pra mim. E aí eu disse... Aí ele começou a me mostrar aquela Sinara que achava que era uma coisa que não era daquele jeito. Né? E foi lindo, sabe, Darlan? Foi lindo, assim. E ele foi fazendo. Nesse processo eu fui conhecendo pessoas que foram pessoas chaves na minha vida, que me ajudaram. Porque até lá, tudo que eu passei foram 7 anos, Darlan, nesse lugar. 7 anos. Né? É um ciclo, né? Foram 7 anos. E eu lembro que eu dizia assim, quando eu saí de lá, que eu saí muito ferida, né? Quando aconteceu, quando eu entendi, eu saí muito ferida, muito machucada. E assim, me senti uma pessoa roubada,
Darlan, muitas coisas, muitos sentimentos, sabe? Muito, muito. A primeira fase é uma fase de amor e paixão. É a primeira fase. Quando Deus olha e ele desconecta, né? Aí tu fica perdido. O que eu faço agora? O que eu faço? É a segunda fase. A terceira é essa daí. Droga, por que eu fui tão burra, tão idiota? Não acredito. Não. Meu Deus. É a terceira fase. Glória a Deus que agora você está entrando na última fase. Essa Glória a Deus. já entrou do entendimento. Mas por quê? Por que essas coisas acontecem? Porque Deus, ele tem ciúmes da gente. A igreja, a denominação, na verdade, a igreja somos nós, não tem nada de errada. Ela só tem tijolos, tem parede. Mas o problema é que nós, que não temos entendimento na época, a gente foi criado a pensar que somos o resultado da igreja, somos o resultado de servir a igreja, somos resultado em buscar, em fazer tudo certinho, bonitinho, dar o dízimo, dar a oferta. Então eu sou resultado nisso. Aí você fez tudo isso e o buraco na alma e o vazio e as coisas que não iam. E aí agora o Senhor diz, na verdade, Sinara, você não é o resultado da tua entrega, você não é o resultado da fé que você coloca nessas coisas, mas você é o resultado da tua comunhão com meu filho na cruz. Aí que é o... Porque daí ele nos liga à fonte. E ele te ligou direto na fonte. Não há problema nas igrejas, não há problema... Não, o que Deus estava fazendo é Sinara, escuta, querida. Eu te chamei para um propósito maior do que este que você conhece. E ele deixou você fazer isso. Ele deixou, não, deixa, não tem problema. Por quê? Porque ele viu a tua sinceridade, ele viu o teu amor, ele viu o teu carinho, ele viu como você, mesmo não tendo todo entendimento, no teu coração havia pureza. No teu coração não havia maldade. E nessas pessoas, também, muitas existe a maldade, existe a malandragem. Não é o caso porque eu não conheço, eu quero saber. A questão não é essa. A questão é quando a fé opera com o entendimento, a trilha da fé aqui na mente, quando você tem fé junto com o entendimento, pelo amor de Deus, ninguém te segura mais. Você ama todo mundo, você respeita todo mundo, você tem um carinho por todo mundo, mas você cria a tua própria trilha, você vai em nome de Jesus, você não tem mais essa de cobertura só de bolo, né? Não tem essa coisa, porque é isso que a Bíblia diz. Ele nos chamou para uma comunhão fora do comum. E é isso aqui assinar agora. Isso, porque a Sinara, tu falou tudo, a Sinara tinha fé, mas não tinha entendimento. E aí você fala algo que é muito verdadeiro, que assim, tudo aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Então, eu não desfrutava... Gente, anotem isso. Anotem essas frases. Anotem isso. Dá tempo de mandar um aviãozinho aí pra galera. Tudo que você não entende, você não desfruta. Sim. Não entendo o coração do meu marido, então eu não desfruto do presente. Não entendo o coração do... Pô, por pouco tu não quase destrói... E o marido dela é muito gente boa. Vocês não têm ideia. É um homem de fé, um homem cheio da graça do Senhor. Coração... Querido. Fora do mundo. E aí, conta mais. E aí, aí passou por muitos processos, e aí comecei a buscar o relacionamento com Deus, né? Eu falei, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer o caráter do meu pai, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender essa filiação. Porque é tão fácil falar que a gente é filha, assim, Darlan, sabe? Muitas coisas a gente fala da boca para fora,
mas a gente não tem o entendimento. Porque o entendimento, a certeza de que eu entendi é na prática. Sim. Quando uma situação chega e você sabe rebater aquilo, você sabe se defender, você sabe reagir. Qual é a tua resposta quando vier um dia mal, uma situação adversa, né? É ali que você prova que é ali que você pratica a palavra de Deus, aquilo que você está, né, entendendo. E aí eu comecei a pedir isso para ele, porque isso é verdade, sabe, Darlan? Eu sempre fiz com muito amor e carinho tudo que eu fiz. Eu limpava o banheiro, para mim era a coisa mais linda limpar aquele banheiro. Eu amava limpar o banheiro da igreja, porque eu me sentia... Porque sabe por quê? Porque eu sempre quis trocar amor por serviço. Olha porque aí, eu achava... tu era refém. Isso! Refém Porque... do amor. E aí era dito para nós assim... Você não pode sair, porque se você sair da igreja, você está largando a mão do arado, e Deus não concorda com isso. Então, eu fui criada nessa... Muito sofisma, muito. E aí, quando comecei esse momento com Deus, e aí foram muitas fases, né? Mas ele sempre falando ao meu coração. Às vezes eu tinha até dúvida que era ele falando comigo, porque era com uma facilidade, sabe, Darlan? Era tão simples, era tão... até me foge a palavra, mas para definir, era uma simplicidade. E sabe como que ele foi falando comigo? Por isso que tinha que ser eu e ele. Para mim, oração só de joelho. Nossa. Oração só de joelho. Para mim, eu tinha que ter horas e horas orando e intercedendo por alguém. Para mim era só assim que ele ia me ouvir. Que ele só ia me amar se eu lesse a palavra dele todo dia. Que ele só ia me amar se eu estivesse fazendo alguma coisa para ele. Meu Deus. E que ele só ia me amar se eu fosse 100%. E aí, eu fiquei em casa acho que 2 anos, assim. E nesses 2 anos, ele mostrou para mim que não é nada pelo meu esforço. Uau. Eu vivi isso na prática. Os melhores anos da minha vida. Bênçãos que eu acredito que estavam retidas. A gente recebeu, Darlan. Eu não estou aqui, eu não quero aqui fazer apologia a nada. Mas eu quero dizer, eu preciso contar a minha experiência. Porque talvez tenha muitas pessoas que estejam presas nisso. Sim. Mas eram 2 anos que a gente não foi dizimista. E que a gente viveu a prosperidade dele. Porque um dia ele falou para mim assim: filha, eu não preciso do teu dinheiro. Uau. Eu sou o teu pai. Uau. Que não é o teu dízimo que vai me fazer abrir a mão ou te dar alguma coisa. E aí eu fui aprendendo isso, sabe, de um Deus. Ele foi mostrando quem ele é de verdade, com tanto amor, com tanto cuidado, sabe? Darlan, ele foi desconstruindo tanta coisa, tanta mentira. E aí eu dizia assim, meu Deus, mas isso pode? Eu me surpreendia, porque tudo eu aprendi diferente, né? E aí foi acontecendo tudo isso na nossa vida. A gente foi vivendo, eu fui vivendo, sabe? Teve um tempo a gente... E assim, não foram as pessoas que disseram, Sinara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Foi tudo num tempo com ele. Relacionamento. Eu lembro que o Provérbios tem 31 capítulos, né? Aí eu lia todo dia um. Aí eu ia pro quarto lá, fechava, e aí eu lia Darlan. Foi assim, ó, ele me ensinando tudo. Aí todo dia eu ia lá, li um capítulo, ia para um livro de provérbios que tem, que ele dá a explicação, né? E aí eu lia e pronto, acabou, tava certo. Por quê? Porque eu ainda tava querendo bater um cartão. Eu ainda queria mostrar para ele que, não, tô aqui, ó, tô lendo a tua palavra. E um dia eu entrei para ler, para fazer isso novamente. E o Senhor falou assim, filha, eu não te quero aqui batendo cartão. Eita! Ele falou isso, Darlan. Ele falou, filha, tu tem que vir, porque tu ama esse lugar, porque tu sente saudade de mim. Quando ele falou isso, Darlan, ele falou, pode fechar. Ei, eu quero você, como você é. E aí, Darlan, esse lugar secreto, ele começou a mudar para mim. Eu vou, e aí eu comecei a entender que ele não é um lugar físico, que ele é um lugar espiritual, e que não era o quanto eu dava para ele, mas o quanto ele tinha de mim nesse lugar. Porque porque
As pessoas que estão ouvindo agora, duas coisas vão acontecer. Vocês vão se apaixonar por Jesus da forma correta. E qual é a forma correta? Sem nada em troca. O chamado pela religião, você tem que servir e agora tem que servir. Tem que servir porque Ele te curou, te salvou, te abençoou. Não tem nada errado com o servir, nem com amar, sem problema. Agora, o que o entendimento faz? A palavra de Deus diz que o chamado é para ser amigo do noivo. Amigo, já não vos chamo servos, mas eu chamo amigo. Então, no tradicional tem alguém que prega e eu só escuto. Só que eu sou amigo do noivo, o teu chamado é para ser amigo do noivo. O amigo do noivo não bebe o cálice que é do noivo. Eu, como Darlan, profeta do Senhor, eu gosto de conhecer os tesouros que o noivo colocou. E eu ajudo, eu faço esse Kairos, inclusive, Sinara, dia 23, nós vamos fazer um Kairos. Depois tu fala sobre o que acontece no Kairos. Fala sobre isso para a galera entender um pouco. Gente, o noivo ensina aos outros que também são os noivos. Nós somos amigo do noivo, amigo. Essa é a comunhão. Deus dizendo, Sinara, você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. E se você quiser fazer, você faz, filha. Se você não quiser, para a liberdade foi que eu te chamei. E essa liberdade agora é que as pessoas da religião, elas pensam, agora você tem que fazer isso, para o diabo não te pegar, para o diabo não sei o quê. Nós não temos nada a ver com o diabo. Nosso negócio é quebrar as obras do diabo. Amém. E as obras do diabo, o sofisma. E que tu fez? O que tu está fazendo? Quebrando as obras do diabo. E esta manhã, pela fé, nós estamos quebrando e dizendo não há acusação. Interessante, tu falou uma coisa que começou a cobrar do teu marido, cobrar e julgar. Por quê? Porque inconscientemente essa trilha que você andava na tua mente, você se cobrava demais. Porque você aprendeu a se cobrar demais. Quando você aprende a se cobrar demais para servir, nunca tá bom, nunca tá legal, nunca tá perfeito. Parece que Deus tem uma boca tão grande que tudo que você faz nunca tá bom. Aí você sente que não tá bom, sente que não... Ai, meu Deus, nunca tá bom. E Deus diz, ei, não é o quanto você faz, não é o quanto você ora, tu já está em mim, eu já estou em ti. Você não ora para ter nada de mim, você ora para conhecer o que já existe. Isso. E aí, E aí ele foi tirando esse peso de culpa, sabe? Ele foi tirando esse peso, sabe? Foi se tornando algo tão leve que chega até a ser assim, ó. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Porque tu foi acostumada a ser tão pesado. Eu lembro que eu tinha que deixar minha família e ser... sabe o que eu fiz? Eu confundi... porque a gente fala, né? Deus em primeiro lugar, família, né? E para mim o Deus em primeiro lugar era a igreja. Então eu confundi isso. Então o que eu fazia? Tô fazendo para a igreja, tô fazendo para Deus. Então, sempre... Aí, às vezes, o meu marido dizia assim, amor, não vai para a igreja hoje, fica em casa. Tá louco? Capaz que não vou para a igreja hoje, um domingo à noite, Darlan. Sabe? Ele só queria um pouquinho de mim em casa. Eles só queriam, sabe? Às vezes não precisava fazer nada, mas só por estar em casa. E aí o Senhor foi trabalhando isso em mim, e aí eu lembro que um dia ele falou para mim assim, filha, você tem tanto abraço para os de fora, você tem tantos beijos para o de fora, você tem tantos ouvidos para os de fora, e os teus? Meu Deus, que lindo isso.
Aí, Darlan, eu voltei para dentro de casa de coração, porque eu estava só de corpo. Só que são etapas, né? Então, hoje, a Sinara hoje, né? Que foi depois do Kairos, de abril. Hoje, Deixa eu... hoje... Hã? Eu ouvi a Sinara, Deus me começou a falar, mas eu não lembrava da Sinara lá de trás, eu não lembrava de nada. À noite, aconteceu muitas coisas. O Senhor foi dizendo para mim algumas coisas e me disse, faz isso, faz aquilo. Porque o que acontece é uma imersão na mente, onde as pessoas... a Sinara vai dizer. E com a Sinara, à noite, a Karina falou, tu sabe quem que é aquela moça que você chamou, né? Eu falei, não. Essa moça é uma profeta, amiga da Fernanda. Um dia você falou, quando a Karina falou, essa moça é uma profeta, o Senhor falou comigo assim, e eu falei, puxa vida, que maravilhoso. E aí, muitas coisas aconteceram. Como é legal você saber que no reino você não controla as pessoas, você só ajuda as pessoas a descobrir os seus valores. E o que eu transferi naquele dia, e tem muito mais ainda, vai além. Vai além. Tem uma nuvem que quando você começou a falar, ela pousou em cima da tua cabeça. Tem uma nuvem profética em cima da tua cabeça. Não sei o que vai acontecer nos próximos minutos, mas o Senhor já encheu a tua mente, teu coração de coisas. Se preparem, galera, porque quando eu vejo essa nuvem, eu... Amém. E aí, conta aí. E aí tava naquele processo, de repente, aí o que aconteceu? Eu saí de um extremo, né, onde eu estava, eu dava para receber, eu dava dinheiro mesmo, fazia voto, altos votos. E tirava a gente... Explica aí. Era como, que assim, ó, era como se a gente quisesse o plus de Deus. O plus o a mais, financeiramente, né? É como se a gente quisesse a prosperidade a mais. Além do dízimo de oferta, você fazia um voto. Ele seria um beijo, um abraço. O apertar de mão é uma coisa, mas o abraço e o beijo seria um plus. Exatamente. Se quisesse coisas além daquilo que o básico, é fora do básico, né? E aí a gente fez muito voto, muito. Tanto Darlan, que o Senhor, ele permite, só que ele foi, né? Ele permitiu tudo isso, só que chega uma hora que ele tem que dar um basta, porque senão até onde a gente iria, né? E eu lembro que a gente chegou num ponto de fundo do poço, tá? E dava, e nada acontecia. Ele não ia dar mesmo. Eu sei que ele não ia, porque ele precisava me ensinar o que era o certo. E aí, aconteceu tudo isso, e aí a gente saiu. Aí, quando eu saí de lá, eu não podia ver ninguém falando de dinheiro. Falou de dinheiro, já não queria mais ouvir, já botava um X. E aí, eu lembro que eu comecei a ouvir o Darlan e eu falei assim, eu não quero mais ouvir o Darlan. O Darlan fala de dinheiro. Não. Olha só, Darlan, eu tô falando isso porque a gente, né? O Darlan é liberto disso, é livre. E aí, eu lembro que em abril ali, eu limpando o meu banheiro, e eu já não via mais nada do Darlan. E aí, apareceu uma notificação que ia começar uma live, e eu fui tirar isso. Quando eu tirei, entrou na tua live. E eu falei assim, deixa eu ouvir o que ele tá falando, vamos ver se ele mudou alguma coisa. Olha só a minha... E já tava, olha quantos anos, já quase 3 anos já no processo. Tá vendo como a mente da gente... Só que eu já tava há alguns meses, o Senhor falando comigo, que a gente precisa também de uma libertação financeira. Que essa área também precisa de libertação. E eu ouvi isso de uma pessoa que eu confio, que eu digo assim, confio, um homem de Deus que eu confio, que foi o Luiz Hermínio. Ele falou que a gente precisa ser liberto na área financeira, porque é uma das áreas que o inimigo também atua.
É. Porque ele não quer que a gente seja um abençoador, uma pessoa próspera no reino. Porque alguém que entendeu, né? Alguém que entende que aquilo que vem na sua mão não é seu, mas é para aquilo que o Senhor quer, aí ninguém mais segura, né? Então, e aí quando... Aí, Darlan... Ah? Deus não tem problema com dinheiro. Os homens têm, porque Deus só vê a terra. Isso. E Satanás, ele faz o inverso. Uhum. Ele quer comprar as pessoas. Por isso ele tentou Jó. Não foi Jó que ele tentou. Ele tentou a Deus. Como é que ele não vai te servir se você cerca ele de bens? E Deus diz, não, não, não. Ele faz isso porque me ama. Não, mexe em tudo para ver. E ele foi provado e aprovado. Porque é exatamente isso. Jó não fazia voto nenhum. Exatamente. E aí aquela live entrou. E eu falei, deixa eu escutar. E Darlan, e eu fui me envolvendo naquela live. Eu fui me envolvendo e eu não conseguia sair da live. E limpando, e de repente você falou assim, ó, era uma live no YouTube, né? Aí você falou assim, ó, porque o Senhor me chamou como um libertador financeiro. Quando você falou essa palavra, eu senti como se os meus ouvidos que estavam fechados, ele fizesse... Sabe quando você sobe a serra? Que às vezes... E aí, assim... Eu falei, peraí, eu parei tudo que eu tava fazendo e fui pro meu quarto, porque eu queria sentar e ficar assistindo. E eu fiquei. Eu lembro que meu marido chegou da faculdade, eu tava ali em prantos, chorando e orando contigo já. E Darlan, foi tão lindo, porque eu comecei a te olhar e o Senhor começou a ministrar para mim. Eu comecei a sentir tanto amor por ti. Era assim, foi algo tão sobrenatural. E eu falava assim, Senhor, me perdoa todo o mal que eu pensei, tudo que eu pensei de errado dele. E o Senhor falou assim, Sinara, você precisa sentar com ele. Olha só. E precisa ser rápido, porque ele não vai ficar aqui por muito tempo. E eu falei assim, aí o Jean chegou, ele falou que tá chorando. Eu mostrei que era você para ele. Deus contando meus segredos, esse Deus E aí o Jean, eu falei assim, amor, nós precisamos sentar com ele. O Jean assim, vamos então. Repete isso que tu falou, que é muito bom ouvir. Repete essa parte. Deus me disse, Sinara. Sinara, você tem que sentar com ele, tem que ser rápido, porque é por pouco tempo que ele está aqui. E ele e eu senti quando o Senhor falou isso comigo, que nós temos uma preciosidade perto de nós. E que depois a gente se a gente perder agora, depois vai ser muito mais difícil acessar, estar perto de ti. É isso que eu senti, sabe? E eu falei assim, ó, eu não vou perder. Eu falei, na hora, eu não vou perder. Aí já mandei mensagem para Karina. Aí a gente conversou um pouco e nisso vocês lançaram o Kairos. Uhum. E aí, Darlan, eu olhei pro meu marido e falei, amor, primeiro eu não pedi para ele. Eu falei, Senhor, se tu quiseres que eu esteja lá, o Jean vai chegar para mim e vai dizer assim, ó, vai. E foi do jeitinho que aconteceu. O Jean falou assim, ó, vai. Porque, Darlan, eu sentia que algo ia acontecer. Sabe quando você tem uma convicção, tu não sabe o que é, mas que é algo tão bom que ia acontecer, algo tão maravilhoso que ia ser um divisor de águas na minha vida. E eu queria ir. E eu não falei para ninguém, eu não convidei ninguém, eu queria ir. Era comigo. E aí eu peguei, a gente, né, fez a inscrição, e eu fui sozinha, não conhecia ninguém, né? Aí eu lembro que até o lugar para sentar, o Senhor me direcionou para sentar, porque tudo. E eu fui, só que desde o momento que eu entrei naquele lugar, a gente pode pensar assim, Sinara, não exagera, mas assim, ó, eu entrei naquele lugar, eu não parava de chorar. Eu sim, era um ambiente, porque aquele ambiente ele é preparado para isso, né? É um ambiente espiritual. A gente estava num lugar físico, mas aquilo ali foi preparado espiritualmente. É um lugar de planta, onde tu colhe, é um lugar de colheita. Kairos é um lugar de colheita. Literalmente, espiritualmente falando, você está dentro do reino. É isso que eu ensino. Está dentro do reino. O Kairos é uma imersão dentro do reino. É isso que aconteceu, é uma imersão dentro do reino. Você entra na sala, é só uma sala, mas não é uma sala.
ali o reino, ele se acopla, ele vem. E a gente sente isso. Quem entende as coisas do alto, na hora que você pisa, você já sente. Eu senti tudo isso. E eu falava assim, meu Deus, o que vai acontecer? O meu coração, sabe assim? Ele disparava e eu dizia assim, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E foi algo muito além do que eu imaginava algumas coisas, mas eu falei, ele vai me chamar, ele vai falar algumas coisas para mim, Deus vai usar ele, mas... E aí foi assim o dia inteiro, né, Darlan? Porque o senhor, né, você me chamou no final já, né? Já era, acho que tarde já. E aí você olhou para mim, assim, foi algo muito louco, porque você estava olhando, de repente, como se Deus tivesse dito assim, olha ali, sabe assim, porque você estava olhando para um lado, daqui a pouco você... Ele assim, vem cá você. E eu já fui chorando, porque eu já sabia. Aí você falou assim, não chora ainda. Tipo assim, engole e chora aí, Sinara, se acalma. Aí você falou assim, não chora ainda. Ele disse, depois você chora, mas agora presta atenção no que o Senhor vai falar. Olha que lindo isso, porque a gente tem que cuidar com as nossas emoções. Porque Deus não quer que você, chore, fica ali e não entenda. Não, Ele quer falar para você entender, não é para os outros, é para você. E aí você falou assim, levanta as mãos. E aí eu levantei. E foi muito louco. Aí você falou assim, eu tô vendo aqui, você fez como uma flecha, assim. Ele falou assim, você teve um tempo de ser esticada. O Senhor te esticou nesses últimos tempos, mas você não saiu do lugar. Eu lembro, assim, perfeitamente as palavras. E realmente tinha sido um tempo de esticar mesmo, um tempo de... E ele falou assim, filha, ele vai te dar uma flechada e você vai cair, tá? Vai lá, Evelyn, vai lá e fica atrás dela. E eu criei em cada palavra que saía da tua boca. Tanto é que eu levantei o braço e eu tava assim, o que vai acontecer? E aí, quando você soltou, eu caí para trás, não foi muito louco, e eu caí e eu fiquei. E assim, eu chorei por muito tempo ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu acho que uns 20, 30 minutos, e eu lembro que eu não parava de chorar. Mas era um choro, Darla, era um choro diferente, era um choro de leveza, sabe um choro quando você tá no colo do teu pai? É um lavar regenerador. A palavra, ela limpa, porque Deus vai tirando todas as sementes que trabalhavam na mente, de forma equivocada, sementes da religião, sementes de tudo. Então, quando ele tira isso, aí ele pega e dá um lavar regenerador. A palavra é um lavar regenerador. É algo assim que só quem passa sabe. Isso. Quase... A palavra acontece isso. Que quase lindo. não quase é inexplicável, né? E aí Sim. Eu lembro que eu chorava muito. Aí eu abri o meu olho, só que eu abri o olho, eu entendia tudo que estava acontecendo, mas eu não conseguia me levantar. Era como se o meu corpo tivesse anestesiado. Sim. Aí como se eu estivesse voltando da anestesia, meia tonta, sabe assim, uma loucura. E aí eu falei assim, meu Deus, eu olhava assim, a imersão seguindo, continuando, e a Sinara lá, né? E eu dizia assim, ai, Senhor, meu Deus, como que eu vou levantar? Eu vou ter que pedir ajuda de alguém, porque eu não consigo. E, de repente, naquele momento, abriu. É como se o céu se abrisse. Eu ali no chão, o céu se abriu e veio nuvem. Sabe quando as nuvens vão se juntando, assim? Como se vai chover? Elas começam, parece que elas se movimentam no céu. E elas foram se juntando em cima de mim. E de repente começou uma chuva que eu fiz assim, no chão. Eu levei um susto. Era eram gotas douradas. E elas vieram tanto em cima de mim que eu cheguei a fechar o olho e botar a mão assim, que eu levei um susto. E aí, na hora, eu tive entendimento que eram sementes. Aí foi passando, eu sentei, aí a Evelyn veio, até me ajudou. Eu falei, Evelyn, eu não consigo ficar em pé. Ela falou assim, não, calma. Ela assim, tu teve alguma visão? A Evelyn já ligada, né? Aí eu falei assim, tive, Evelyn, eu vi isso. Darlan, ela te parou na hora, Darlan. Eu até fiquei com vergonha. Eu falei, ai, meu Deus. Ele falou, fala, Sinara, o que você viu? E eu contei, ele falou assim, sim, você viu. Porque no reino é assim, você falou. E aí você falou, vem cá. E eu não conseguia ficar em pé. Aí a Evelyn me botou de pé
e você ia tocar em mim, eu já caí, tu conseguiu me segurar, porque as minhas pernas eram bambas, eu não conseguia. E ali foi um mover, né? Foi muito sobrenatural o que aconteceu. E a gente saiu de lá tarde até, né? O hotel já queria mandar nós embora lá, né? Porque era meia-noite, a gente tava lá ainda. Mas foi sobrenatural. Eu colho frutos daquele dia ainda hoje. Eu sei que ainda tem muita coisa por vir. Mas assim, eu saí uma outra Sinara de lá, uma Sinara diferente. E aí, com entendimento, sabe, Darlan, de muitas coisas. E aí o Senhor começou a me trazer a lembrança de muitas palavras que eu tinha recebido, de coisas que eu tinha anotado dele, que ele já tinha me falado, mas que naquele momento eu não tinha entendimento. Aí começou tudo a fazer sentido. Uma coisa foi ligando na outra. E eu falava, amor, é isso! É isso! E aí eu lembro que o Senhor, há uns 7 anos atrás, ele tinha dado uma promessa, falado sobre um negócio meu e do Jean. O Jean, na época, já era corretor de imóveis e eu nem pensava, não tinha nada a ver comigo. Mas o senhor tinha dito sobre um negócio e que era somente eu e ele, que não teria sócio. O sócio seria ele. Que o nosso sócio seria ele e ninguém mais. E aí eu disse, amor, deixa acontecer. Só que eu sempre fiz assim, deixa acontecer. Senta e espera, né? E aí eu lembro que ano passado o Jean pediu para mim fazer o Cresci, eu fiz. Só que meu coração não estava naquilo. Eu sabia que era uma promessa, mas não estava naquilo. E o meu marido começou a ficar muito chateado comigo. Porque aí aquilo que a gente estava falando, eu saí de um extremo do dinheiro, que aí eu dava, depois eu não queria mais saber de ninguém falando de dinheiro. Só que aí, quando eu escutei aquela tua live no YouTube, que o senhor, né, que você falou sobre ser um libertador financeiro, aí tudo isso começou, aí é como se tivesse saído escamas dos meus olhos e eu comecei a enxergar diferente isso. Eu falei, opa, peraí, o senhor já fez tantas promessas, como é que eu vou acessar isso tudo sem entendimento? Eu não vou, não tem como, eu vou botar tudo fora e o senhor não quer isso. Então, eu falei, peraí, depois disso, depois da imersão, tudo ali, que eu comecei a sentir o desejo de estar com meu marido, de viver essa promessa. E aí tudo foi mudando. Aí com as tuas palavras, as tuas lives, porque essas tuas lives, elas são fora de série, né? Cada semente que tu pega ali que é um mover na nossa vida. E aí eu falei, não, acho que tá na hora já. Por quê? Porque a minha mente, ela dizia assim, Sinara, não corre atrás de dinheiro, né? Ela dizia assim, eu vou chegar aqui para o entendimento. Não se preocupa, se for a vontade de Deus vai acontecer, se não for não vai, não se preocupa, fica quietinha, só busca o lado espiritual e tá tudo certo. E era isso que eu estava fazendo. Eu só queria, aí como você disse, eu cresci espiritualmente, mas eu só um lado. Eu estava desproporcional. Eu estava ficando, e crescendo em algumas coisas com entendimento, mas outras eu não tinha entendimento. Então, né, Darlan? E aí, com você, algumas vezes que a gente sentou num café, você trouxe muitas revelações do céu para mim e que me fez entender muita coisa. E aí eu comecei a entender que eu precisava que o reino, ele não é só o espiritual. O reino, você cresce no profissional, você cresce dentro da tua casa, na tua família. Envolve tudo, não é uma coisa só. O Senhor nem quer isso. Ele não quer que você seja só... Não, exatamente isso. Jesus, ele foi moído na cruz e lá estavam os nossos pecados, lá ele nos justificou, nos purificou, nos santificou, nos abençoou. Só que quando fala de dinheiro, de manifestação financeira, de prosperidade, aí a gente terceiriza a nossa fé para alguém que vai dizer, você vai fazer isso, vai trazer isso, é o que tu fazia. Mas lá na cruz, Jesus morreu pobre. Jesus morreu pobre. Lá Jesus estava doente. Sim, ele ficou doente. A Bíblia diz que lá todas as enfermidades estavam sobre ele. Morreu depressivo. Morreu com angústia. Morreu pobre. Morreu nu. Morreu dessa forma.
Mas a Bíblia diz porque Paulo fala que ele se fez pobre, para que fôssemos ricos. Só que a riqueza que ele fala não é essa do Cronos. A do Cronos é essa, que usa ele para a prosperidade. Isso. A riqueza do Cronos é essa. Então, nós crescemos e vivemos o dia todo, a vida toda, numa terra onde você fala e aprende sobre estabilidade, 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 tudo é estabilidade. É ganhar, ganhar, ganhar e ir nos finais de semana para bater cartão em algum lugar, para depois na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ralar. Então a vida de muitas pessoas se torna assim. Mas não é que elas sejam más, não é porque as igrejas são más, não, 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 não. É porque o entendimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do que já existe. Por que o cachorro corre atrás do rabo se o rabo já é dele? Um dia Jesus me mostrou um cachorro correndo atrás do rabo. E eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível. O que é isso, pai? O que é isso, um cachorro correndo atrás do rabo? São meus filhos na terra, correndo atrás das bênçãos que já lhes pertencem. Mas eles não sabem que pertence. Quando você não sabe o que já é teu, você vai para trabalhar. Quando você sabe o que já te pertence, você não trabalha por algo que você quer. Você trabalha sabendo que você é abençoado. É completamente diferente. Por quê? Porque hoje, Sinara, e a cada dia mais, o mundo está muito rápido, muito rápido. Quando há uma brecha, Satanás entra tentando fazer a pessoa usar aquele espaço para tudo, menos para a comunhão com Deus. Como que a gente vai viver na eternidade? Deus, vai chegar no céu, Deus, onde que é o céu aqui? Imagina para muita gente o susto que vão levar no céu. Ah, era assim? Ah, meu Deus! Deus quer que a gente experimente já o céu aqui na terra. Isso. Jesus disse, quando vocês orarem, orem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça aqui na terra, faça como é no céu. Faça comigo aqui. Faz eu viver aqui, para que quando eu chegar aí, eu falo, não, eu já sabia, já conhecia, já sabia. Ixi, porque a minha vida não começa lá, minha vida começa aqui. Você já está, nós já estamos com o pé na eternidade, já somos da eternidade, mas a eternidade já começou aqui. Isso que é o maravilhoso. Então, imagina agora, a Sinara vai trabalhar sabendo quem ela é. Isso. Sabendo que não precisa ter medo de perder. Ah, os clientes têm medo de perder, choram por conta de dinheiro, choram porque o apartamento alagou, choram porque o carro queimou, choram. Um dia Jesus me disse, filho, você não vai chorar por coisas. Você vai chorar por duas coisas só. Por Jesus e por almas. Amém. Porque isso que Satanás quer que as pessoas fiquem. Elas nunca passam de nível, Sinara. Isso. Nunca passam de nível. Há um nível mais alto. Tem pessoas que nunca viram o anjo. Tem pessoas que nunca foram arrebatadas. Tem pessoas que nunca fizeram uma oferta generosa de doar um carro, de doar uma casa, de doar um apartamento, de doar um sítio.
Nunca viveram, experimentaram algo assim além. Porque a mente é uma mente só para receber, receber, receber. O que eu tenho que fazer? E esse nível é muito raso. Por isso Deus te tirou desse lugar e disse, filha, eu não quero que você viva uma vida rasa. Isso. Uma vida rasa. O que eu faço no Kairos? Sabe o que nós vamos fazer agora, dia 23, no Kairos, Sinara? Eu vou deixa eu desativar aqui. Vou contar o que vai ser. Olha só. Cada Kairos, Deus fala comigo algo. No último, Deus falou, quero que você fale sobre a bênção de Abraão, porque vai ser algo que eu quero fazer na vida deles. Quando você falou, eu estou vivendo ainda do Kairos, Deus me falava que até o último dia da tua vida, você vai ver ainda sementes brotando. Amém. Tem sementes de dias, de meses, de semanas, de anos. Glória a Deus. Vai ser assim todo dia. Agora, nesse daqui, o Senhor me disse, filho, eu quero que você identifique as trilhas mentais deles, que não deixa eles irem para um próximo nível comigo. O nível sempre é com Deus, o nível não é na terra. A religião quer que você cresça na terra, Deus quer que você tenha um nível com Ele. Quando você tu entra em outro nível com Ele. Darlan, me explica, calma. O profeta Eliseu, ele é um boiadeiro, ele está no campo, ele está lá, não é boiadeiro, ele é um agricultor, ele está no campo. O profeta Elias joga uma capa nele. Ele agora mata o boi e ele faz um churrasco do boi. E agora ele é profeta. Um dia ele está arando a terra, no outro dia ele é profeta. Por conta do deixar dele, por conta dele ter entrado num outro nível, ele toca agora na vida das pessoas. Ele toca na vida da sunamita, ele toca na vida das pessoas. Quando você entra num outro nível com Deus, as pessoas, aqui no Cronos, você é ensinado a subir do nível financeiro. Aqui no Cronos, você aprende a subir níveis financeiros. Eu ganhava 500, ganho 1.000. Ganhava 1.000, ganho 10.000. Ganhava 10.000, ganho 500.000. Mas a vida espiritual não acontece só no material. O que manda não é o material, o que manda é a vida espiritual. No reino é o contrário. Deus vai dizer o seguinte, eu tiro você do meio da malhada e eu te levo para um outro nível. Agora ele não está mais com um boi. Ele, aparentemente, no Cronos, ele perdeu. Aparentemente, no Cronos, ele perdeu. Mas olha, pergunta hoje para Eliseu. Eliseu, você ia preferir morrer como boiadeiro? Você ia preferir morrer como boiadeiro? Ou você... A história da humanidade, eu estou contando de um cara que ele foi um dos profetas mais alucinantes. Por quê? Porque Deus levou para um outro nível. Sinara, quantas pessoas que são milionárias nesse mundo, mas não vão ter história para contar. Não tem história para contar, é só dinheiro. Ganhei dinheiro, mas só isso. Que vida mais lascada! Moro numa casa maravilhosa, moro num lugar incrível, tem um iate incrível. Deus não é contra, Deus não é contra nada. Mas ele diz assim, ó, cresça espiritualmente. Escuta, cresça espiritualmente, porque as finanças vão te alcançar e eu vou te ajudar. Agora,
Imagina o apóstolo Paulo, Sinara. Hum, Ele tá, alguém lê e diz assim, ó, ai meu Deus, que homem! Ele diz, bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu quero conhecer esse homem. Não, ele está preso. Hã? Ele é um presidiário? Aham. Ah, não quero mais seguir. Ah, uhum. alguém lendo tudo que é verdadeiro, o que é honesto, tudo que é É de boa santo. índole. Nisso você deve pensar. Eu quero conhecer esse homem, traga esse homem aqui. Eu quero fazer uma mentoria. Não dá, ele está preso. Ah, Ah, como assim está preso? Ele está escrevendo as maiores cartas que estão mudando o dia de hoje, estão mudando a vida de todo mundo. Muita gente está sendo transformado, está sendo mudado. Por quê? Porque um homem está escrevendo dentro de uma prisão, está preso. Olha a riqueza que esse homem tinha, carregava. A religião é o contrário. A religião, a pessoa pensa assim, nada está acontecendo na minha vida, as coisas não mudam, as coisas não sei o quê. o que que eu fiz? Aonde eu errei? É um vitimismo. Por isso existe um próximo nível, sabe, Sinara? Você alcança um nível e você diz, Pai, eu sei que tem mais. Eu sou grata, muito grata, muito grata, muito. Ontem eu ensinei uma galera a prosperar de forma sobrenatural. Eu falei, você precisa aprender a viver o sobrenatural. Aí eu contei algumas coisas. Eu falei, você vai ofertar sem ninguém saber, só você, nem mulher, nem marido, nem ninguém, R$ 1 por dia, durante 30 dias. Ai, mas é muito pouco, se não for para dar R$ 10, eu não dou. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Mas daí a pessoa, eu senti tão bem, foi tão legal, glória a Deus. Mas esse é o problema, aí fica só nesse nível. Dá 10 anos que faz R$ 1 por. Ou só oferta quando é na campanha, ou só para não sei o quê. Agora imagina a pessoa que tem um entendimento fora do comum. Pai, olha só, a tua palavra diz que você é que dá a semente, é você que dá a semente. Então agora eu vou subir o nível contigo. Agora vão ser R$ 5 por dia. Senhor, R$ 30 por dia. Senhor, nunca para. Por quê? Porque o entendimento são níveis. Isso em todas as áreas, Imagina, a Bíblia é um livro onde não há limites. Jesus disse assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vocês farão obras maiores daquelas que eu fiz. Ou seja, eu não sou o limite de vocês. Eu não sou o limite de vocês. Não sou. Eu vou me alegrar muito. Porque eu andei em Jerusalém, Samaria e Judéia. Mas eu nunca andei em Joinville. Nunca andei em Santa Catarina. Nunca andei na Rússia. E eu quero muito andar na Rússia. Eu quero muito andar em Santa Catarina. Como você fará isso? Através de você. Isso. Eu estou dentro de você. E eu quero que você apenas pegue essa trilha chamada fé. Próximo nível exige fé. Sempre vai exigir fé. Sempre é fé. 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 Fé depositada agora em Cristo, aí é outra coisa. Quando toma uma decisão dizendo assim, Sinara, por tua causa eu me movo, Senhor. Por tua causa eu me movo. O que é guerra espiritual? Guerra espiritual é uma batalha na tua mente para que você não viva o que está na mente de Deus. Porque o que está na mente de Deus
precisa desaguar na tua mente. E aí, enquanto as pessoas ficam só para ela, é uma coisa. Mas quando elas falam, o Senhor falou comigo que eu vou ser uma empreendedora fora do comum. Aí o diabo escuta e diz, vocês viram? Vamos fazer ela desacreditar disso. Vamos fazer com que ela não acredite. Atacar demoniada. Aí a pessoa, meu Deus, por que eu fui falar? O que aconteceu? O que eu fiz? Ela não sabe que é o demônio trabalhando. Então, como que eu venço a guerra? Eu digo, escuta, demoniada. Vaza. E Jesus, essa guerra que eu vou lutar, ela já foi ganha na cruz. Eu não vou lutar para ganhar de vocês. Eu vou lutar porque Cristo já ganhou, entendeu? Você usa a fé em Cristo para lutar, você usa a fé em Cristo para batalhar, a batalha contra a fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Isso é resistir, né? E ele foge. Fé em Cristo, fé em Cristo. Então, quando o diabo fica vendo as pessoas sempre no mesmo, né? Andando muito e não se, andando sem deslocamento. Se anda, mas que não desloca. Faz muito, mas não chega a lugar nenhum. Agora, imagina, Sinara, Abraão. Eu amo Abraão. Abraão, ele escuta de Deus, você é pai exaltado. Por isso, eu vou te chamar de Abraão, pai exaltado. Mas tem alguém, um vizinho dele, que não escutou Deus, nunca falou com Deus, e é um arruaceiro, digamos assim. O cara que não ouviu Deus, que não escutou Deus, tem um filho de 25 anos já. E ele olha para Abraão, você é o pai exaltado, mas não tem filhos. Você é o pai exaltado, falou que Deus falou contigo, Deus disse contigo, Deus falou, mas não tem filho. Você fala, mas eu não vejo resultado algum. Agora, olha aqui. Não falo, não vejo nada, não falei com Deus. E fazem 25 anos que você vem com esse papo. E eu já tenho filho, já sou avô. Agora imagina Abraão dizendo, deixa eu te contar, a minha fé não está naquilo que eu estou vendo. A minha fé está naquilo que eu ouvi de Deus. Eu o amo e eu creio no que ele falou. Amém. Eu o amo. Então, para vocês todos que estão nos ouvindo, para de colocar os teus olhos. Darlan, por que eu choro quando nada dá certo? Darlan, por que eu estou assim, sabe, à beira do... Não quero mais saber de nada. Nada, sabe, Sinara? Uma das sementes mais demoníacas é quando as pessoas começam a pensar assim, para mim tudo é muito demorado. Para mim as coisas demoram demais. Eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu estou fazendo. Aí as pessoas começam aonde que eu estou errando, aonde que eu estou falhando. Deus, ele fez uma promessa simplesmente para você que está ouvindo falar. Amém. Eu não sei como você fará, mas eu sei que tu és Deus. Agora imagina Abraão vendo ele velho, a mulher velha. Imagina a batalha espiritual que esse homem não tenha sofrido. Que adiantou aí, acreditar em Deus? O que adiantou acreditar?
Tá falido, tá quebrado, teu marido tá longe, tua esposa tá longe, blá, 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 olha a tua carteira, olha isso. Para quem é pobre, ele fala isso. E para quem é rico, ele fala, o que que adiantou aí, ó? Correu atrás do dinheiro igual um louco, tá perdendo tudo, não tem mulher, não tem filhos. Ele vai jogar dos dois lados. E aí Abraão, a Bíblia diz que Abraão olhou o corpo dele, olhou a velhinha e ele disse, glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Quando você fala glória a Deus, os demônios... Vamos atacar mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá tudo confuso, Darlan. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava indo ensinar para Florianópolis com os empresários. Gente que eu ajudei e abençoei. E ele tinha comprado um carro, uma Mercedes 250 GL, zero. E fomos nos negócios. Sinara, uma cegonha governada e veio, bateu atrás do nosso carro. Meu Deus. Um dia antes, um profeta havia falado para a gente cuidar, com um cara cuidar, porque o diabo queria matar ele. O cara estava no meu lado do carro. Um dia antes. Um dia depois. O que aconteceu? Deu PT, perda total de um carro zero. Eu nunca vou esquecer essa cena. Ele abriu o capô, a parte de trás, pegou um guarda-chuva e ficou assim. E eu olhei e falei, e aí, vai fazer o que agora? Mexendo, instigando. Vai fazer o que? Vai chorar debaixo do guarda-chuva? Um carro que custa mais de 250 mil? Ele falou, se Satanás pensa que eu vou parar aqui, agora ele está lascado. Ele trocou de carro, botou uma grana e pegou o mais poderoso ainda. Por quê? Porque no reino, a reação é chorar. No Cronos. No Cronos. Então é chorar. No Kairos você não tem reação, porque a fé não é emoção. Isso. A fé é emoção. A fé é certeza. No reino, você responde. Está atacando? Não vou mais ofertar, não vou mais abençoar ninguém. Não vou mais abençoar nenhum país. Porque quando eu começo a abençoar as minhas filhas... Blá, blá, blá. Ah, é? Pois agora que eu vou aumentar. As pessoas não têm entendimento. Ai, eu não aguento mais fazer isso. Ai, eu não aguento mais fazer aquilo. Então, por isso, Sinara, eu louvo a Deus pelo teu entendimento, mas eu quero te dar um próximo nível. Quero fazer um convite aqui para você, dia 23, eu vou te dar um tempo lá para imersão, para você ministrar uma palavra. Sim, como do coração. Vai ter um momento lá. A Karina vai ter um momento dela também. Você vai ter um momento teu também. Amém. Vai ser algo do céu. Vai ser algo impressionante. Então, dia 23, galera. Dia 23. Quero deixar aqui algo. A Sinara já comentou algumas coisas. Eu não existo para uma outra coisa, a não ser você fazer com que você tenha entendimento. Deus, ele sempre pede coisas. E se você não entende o que ele pede, você trava. Se Abraão não entendesse o que Deus estava pedindo, Abraão não seria o pai da fé. Se Noé não entendesse o que Deus estava pedindo, não teria arca. Se Daniel, se seus amigos não entendessem,
Se José não entendesse, quando as pessoas não entendem, Sinara, elas travam. E no reino tem muita gente igual zumbi. Igual zumbi. Vão, fazem, porque elas querem as pessoas estão atrás de uma receita. O reino não é uma receita. O reino é entendimento. É um entendimento fora do comum. Por isso, dia 23, nós vamos quebrar as trilhas que Satanás colocou e nós vamos falar da trilha da fé, porque existe um próximo nível, sim. Eu quis ser arrebatado, já fui. Eu quis ter visão, revelação, já fiz e tenho todo dia. Eu quis ter palavra de conhecimento, tenho. Mas eu não posso parar por aí. Não. Eu não posso parar, porque quanto mais eu cresço em Deus, mais eu destravo pessoas. Existe nível de possessão, existe nível de aprisionamento, existem níveis. E quando você está na fonte com o Senhor, não é para você, é para gerar vida nas pessoas. Por isso, quando Deus te prospera e te leva para os níveis financeiros, Ele está pensando em outras pessoas que você vai encontrar aqui. Isso. O Senhor vai te levar para níveis financeiros maiores, impressionantes, mas com entendimento. Você não tem medo de nada. Porque o medo é a antessala da incredulidade. Não é pecado ter medo. Uhum. Mas o medo, ele pode dar à luz à incredulidade. A incredulidade, sim, é terrível. Porque a incredulidade vai dizer, não é bem assim. Uhum. A incredulidade trabalha para o diabo. Não é bem assim. Não acredite em Deus. Não pode ser dessa forma. Amém, minha irmã? Amém. Considerações finais. Manda aí. Declara aí, fala aí para a galera. E nós estamos terminando essa poderosa live. Semente do Reino. Tem duas coisinhas aqui que o senhor está trazendo aqui na minha mente que eu tenho que compartilhar. Primeiro que quando a gente aprende, né, a descansar no Senhor e viver a leveza do reino, a gente traz essa leveza para a vida dos nossos filhos, para a vida do nosso marido e para aqueles que estão ao nosso redor. Porque eu era uma Sinara conhecida como a crente chata. Uau! Na minha família. Sabe? Eu era conhecida como a Sinara crente chata que não, isso não pode, tá errado, enfim. E hoje eu entendo que quem estava errado era eu, né? Porque o Senhor um dia, Darlan, deve fazer uns 15 dias, ele me acordou com uma palavra. E eu já fui anotar, acordou falando comigo, eu acordei ele falando comigo. E ele falou, filha, eu te chamei para ser uma voz e não o caminho. Uau. Eu te chamei para levar as boas novas. E não ser alguém que queira tomar o meu lugar. Porque eu não convenço ninguém de nada. Eu não sou, a gente tenta muitas vezes tomar esse lugar do Espírito Santo. Então, ele me trouxe essa palavra e aquilo foi tão forte, Darlan, porque assim, eu sou só uma voz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, né, eu quero deixar isso para algumas pessoas que estão aqui na live, aquelas que estão ouvindo, de que nós somos somente uma voz. E o Senhor falou assim, eu não quero que ninguém me queira de goela abaixo. Eu não quero ser engolido por ninguém. Né? Então, a gente começa a entender coisas tão simples, tão, assim, são detalhes e que fazem toda a diferença na nossa caminhada com Cristo. Sabe? E eu tô começando a desfrutar disso na vida dos meus filhos, porque eu tenho me tornado uma amiga dos meus filhos, sabe? Porque antes tinham medo de mim, porque a mãe tudo nada pode, com a mãe nada pode, sabe? Então o Senhor me tirou desse lugar e me levou para um lugar onde os meus filhos podem me acessar. Porque um dia eu escutei uma pastora falar assim, você ama os teus filhos.
Então, os teus filhos têm o teu coração. Mas será que você tem o coração dos teus filhos? Então, isso é uma grande verdade, porque a gente ama os filhos, eles têm tudo da gente. Mas será que realmente eles têm confiança de vir contar as coisas pra gente, de se entregar, de poder ser amigo mesmo, e de ter uma mãe amiga, um pai amigo, e não alguém que seja um rival para eles, e que eles têm que esconder tudo? Então, eu estou vivendo experiências sobrenaturais com isso. E outra coisa, quando você disse ali, né, do acidente ali, que ele recebeu uma palavra no dia, no outro dia já aconteceu. Eu vivi, não em forma de acidente, mas você me entregou uma palavra numa terça-feira à noite, no Mente Gigante, numa live da gente, e no outro dia aconteceu, até você ficou sabendo, né? Aconteceu algo tão sobrenatural, algo lá do passado veio, mas veio Darlan, mas dando chute na boca do estômago para me derrubar. E eu cambaleei. E eu falei assim, não, acusador, tu é um acusador. O meu Deus, o meu pai não é um acusador. Eu falei assim, ó, ele já me perdoou. Se as pessoas ainda não me perdoam, aí é um problema delas. Mas o Senhor já me perdoou. E eu peguei o meu marido, a gente fez uma oração. Eu mandei ele com um cabo de vassoura embora. E eu falei, dentro da minha casa, não. Darlan, primeira vez na minha vida que eu senti ódio de Satanás. Não foi da pessoa que fez para mim. Aí o Senhor falou comigo assim, filha, hoje você entendeu na prática o que é a nossa luta. Não é contra carne e nem sangue. É nas regiões, é contra todas as potestades, contra todos os demônios, é contra o inferno. E Darlan, eu contei aquilo para Karina, porque eu falei, Karina, que loucura. Não, Darlan, foi algo tão forte. E aí eu tinha perdido a fome e tudo. Depois eu sentei para comer. E aí... Sabe? Ela tá contando e não sabe, não contei para ele. Por isso que eu falei, conta, porque eu não. Depois ela te... Vai contar, Karina. E aí, Darlan, eu lembro que contando para Karina, foi a primeira pessoa que me veio. Eu disse assim, eu vou compartilhar com ela. Porque, né, era algo muito íntimo, assim. Aí eu compartilhei com ela. E quando eu compartilhei com ela, o Espírito Santo trouxe a revelação de tudo aquilo que aconteceu. Ele me mostrou um demônio na pessoa. Eu vi toda a cena que já tinha acontecido. O Senhor me mostrou que ele fazia assim, ó. Por quê? Porque ele só vem para bagunçar e fazer barulho. Ele gosta de bagunçar e fazer barulho, mas ele não tem o poder de tocar em nós que somos filhos. Então o Senhor me trouxe isso e eu, Darlan, parece que eu já me via na cama chorando, depressiva. Eu falei, o quê? Me levantei, eu comecei a pular dentro da minha casa. Eu falei, é isso! Eu entendi. Eu falei, Karina, eu entendi. E eu saí mais forte daquela situação. Então é isso. Eu entendi e eu desfrutei, porque eu lutei com quem era para lutar. Eu guerriei, né? Eu guerriei no mundo espiritual. Eu não abri a minha boca aqui no Cronos, eu não falei nada para a pessoa. Continuo amando. E assim, Darlan, aí o Senhor me ensinou na prática aquele dia que eu não preciso provar nada para ninguém, porque ela me chamou, ela mexeu em algo muito íntimo e eu falei assim, peraí, eu não preciso mais provar para ninguém quem eu sou. O que eu faço, a minha vida com Deus, eu não preciso provar nada para ninguém, nem para Deus eu preciso provar, quanto mais para os outros. Aí eu entrei nesse lugar. Hoje eu entrei nesse lugar de que eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou crente, que eu sou boazinha, que eu sou bonitinha, nada disso. Acabou. O Senhor sabe quem eu sou e isso me basta. Forma-se humana. Acabou, Darlan. Aquilo ali foi mais para mim ser liberta de um lugar, sair daquele lugar, daquela prisão, do que propriamente aquilo tudo que aconteceu, a situação. Então, assim, para mim foi libertador e eu saí forte dali. E aí, no outro dia, o Senhor falou comigo. Ele falou, porque aí eu fui chorar para ele, né? Eu falei, pai, foi tão forte aquilo. E ele falou assim, filha, ele fez assim, ó, novas divisas. Uma nova patente. É isso outro nível. E aí, Darlan, é assim, não tem como ser diferente. A gente vai, outros níveis, vai. A gente vai precisar enfrentar coisas grandes, vai ter que lutar contra o nosso inimigo, mas a gente precisa primeiro entender quem é o nosso inimigo. Que o nosso inimigo não é a pessoa. Deus não pode nos usar diante da nossa reputação ilibada.
como que Deus ia usar o apóstolo Pedro se ele nunca tivesse passado por nada. Agora imagina, ele foi usado pelo diabo. Jesus disse: arreda Satanás. Imagina, Pedro se desviou. Não, Jesus falou com Satanás. Agora imagina, todo mundo sabe que ele foi usado pelo diabo. Todo mundo sabe explicitamente que ele foi usado pelo diabo. Agora imagina o amor de Jesus. Vem cá, Pedro. Você foi treinado para ensinar um monte de gente que o diabo vai usar, vai bagunçar, e eles vão pensar que não são dignos mais de mim. Então, você é um exemplo. Muitas pessoas que vão se sentir mal, porque o diabo vai pegar o passado. Eu te usei, eu te usei, eu te usei. Você vai ser o exemplo de alguém que o diabo, de alguma forma, usou lá atrás, mas agora não tem mais julgamento. Você é meu apóstolo, e sobre as minhas palavras... Gente, o cara que o diabo usou, a sombra dele agora cura. Glória a Deus. Isso ensinado. É só Deus. Não há julgamento, não há julgamento. Não há cobrança, não há julgamento. Há um Deus de amor, de graça e de favor. Que louco isso, hein, ensinar? É louco e é libertador. Então, eu falei algo do fundo do meu coração para ele, Darlan. Amém. Quando ele conversou comigo, eu falei assim, ó: Pai, se para te conhecer profundamente eu preciso passar por tudo isso, pode mandar. Porque eu conheci mais um pouco ele. Eu entendi mais um pouco, eu conheci mais um pouco do caráter, a minha confiança nele aumentou. E foi algo, daquilo tudo, daquela situação toda, eu saí mais do que vencedora. E com entendimento a mais. A tua confiança, todo o treinamento de Deus, não tem mais deserto, é treinamento, vai mexer na confiança. A moeda mais valiosa no reino é a confiança. Porque ela é o resultado do amor. Abraão confiou muito em Deus, porque ele muito amou. Quanto mais você ama, mais você confia. Mas para você confiar nesse nível, Deus vai dizer: aí, tá tudo bem? Sim, Senhor. Eu trago no corpo as marcas de todas as batalhas vencidas, porque eu confio em Ti. Amém. Lindo isso, ensinar. Dia 23 tem mais. Faz um convite aí pra galera. Isso. Ah, olha, eu sou a garota propaganda do Kairos, né? Então, eu queria fazer um convite. E eu quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Não se atente a valor. Não se prenda a valor. Porque assim, ó, o que você vai receber lá, não, na verdade, não se prenda a preço. Porque o que você vai receber é algo de muito valor e que, como o Darlan falou, são sementes que você vai levar para o resto da tua vida. Quer mudança na tua vida? Quer mudança na tua casa? Na tua mente tem uma... Oi? Eu vou explicar o porquê Deus me fala sobre coloca esse preço, esse valor, esse preço. Isso. E não se atente nisso. O é meu escravo, é escravo. Isso, porque assim, ó, a gente sempre, para as coisas de Deus, nunca, a gente não tem dinheiro, a gente acha errado ter que comprar ou pagar alguma coisa, a gente sempre acha errado, mas para as outras coisas não tem problema. Né? As pessoas compram uma bolsa de 27 mil reais. As pessoas compram um carro de 3 milhões de reais e perdem o casamento e filhos. Por quê? Porque é isso que o diabo faz, uma bagunça. O entendimento antecipa a dor. Quando você tem entendimento, você não precisa. Muitas pessoas, por não terem uma espiritualidade forte, não entenderem, quando vem qualquer problema, aí elas querem servir a Deus, mas daí é tarde, porque não tem entendimento. Isso. Uhum.
Fora investimento pessoal, mas não tem nada a ver comigo. Jesus já me falou algumas coisas. Alguns treinamentos você vai fazer em Dubai, em Israel. Por quê? Porque Deus nunca vê dinheiro, Deus vê terra. Isso. Tem tudo de graça. Essa live é de graça, cheia de semente, tal. Mas eu estou debaixo de uma missão do meu Deus. Nunca é dinheiro. Isso mesmo. Então, não deixe. Quer viver algo diferente de tudo que tu já viveu? Quer sair da mesmice? Quer ter um entendimento renovado, transformado? Não tem como ser diferente. Ei, e aproveita, hein? Porque é por pouco tempo. Esse homem aí vai voar. Então, aproveite que depois nós vamos ter que pegar avião, vamos ter que sair do país para visitar ele. Vai ser louco, hein? Eu vou, né? Eu vou visitar. Eu já fiz o passaporte. Quem é de BH, se prepare. Dia 6 estou indo para BH para a gente fazer um Kairos. Entre em contato aí com a Cíntia, entre em contato aí com a Amanda, com essas mulheres aí, tá? Agora vai rolar um link aqui em cima, entra, cai para dentro, vai ser loucura. Amém. Lá, Kairos, aqui nós vamos fazer um Kairos e o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Sinara, estou com uma 6% de bateria, foi uma alegria estar contigo. Lá em Belo Horizonte vai ser dia 6, tá? Garopaba, vamos para Garopaba sim, em nome de Jesus, eu estou querendo ir para Garopaba, gente. Amém. Sinara, obrigado, Sinara. Deus te abençoe. Obrigada a você. Ora aí por todo mundo, Sinara. Manda uma palavra, ora, tem uns minutinhos aqui aí. Libera uma palavra aí, profetiza sobre esse povo lindo que está aqui. Eu declaro vida, entendimento, vida nas áreas que não têm vida, naquelas áreas que estão mortas, como aquele vale de ossos secos, como tu declarou ontem, nessas áreas mesmo que o Senhor, hoje eu declaro em nome de Jesus, vida, saúde, entendimento, discernimento, sabedoria, que toda mentalidade deturpada, tudo aquilo, toda mente de engano, toda seta do inferno de engano, de mentira, caia por terra agora, no nome de Jesus. E que você tenha uma mente livre, liberta, para receber todas as sementes que o Senhor está liberando sobre a tua vida. E que essa live, a partir dessa live, eu sei que muitas vidas serão mudadas, transformadas pelo poder da palavra. Não é pela minha vida ou pela vida do Darlan, mas é pelo poder da palavra. O reino é leve, viver com Jesus é leve, não tem fardo, o fardo é leve. Então, eu só te digo uma coisa, aprende dele, busca ele, é nele, ele é a fonte de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que honra estar aqui. Obrigado, Sinara. Deus abençoe cada um. Vou deixar essa live salva para vocês mandarem para todo mundo. Amém. Ei, só quero falar que a semana que vem é para sair a minha live da Karina. Vou falar semana que vem porque ela tá fugindo de mim, tá? Mas nós vamos ter uma live poderosa que Deus já falou comigo e com ela, hein? Pega ela aí, Darlan. A partir de semana que vem vai ter podcast aqui. Nós vamos falar do reino, sobre tudo. Vamos fazer o reino entrar. Deus abençoe. Amém. Beijo. Valeu, obrigado. Tchau.